Graça e paz, queridos irmãos. É a nossa meditação de cada dia. Esta semana nós estudamos Tiago capítulo 3, que fala da boa comunicação. E hoje também eu quero pensar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ler o texto que está lá em Atos 17, 11. Diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. É interessante que o apóstolo Paulo ele chama aqueles crentes bereanos de pessoas nobres. Eles eram mais nobres do que os outros. Eu quero pensar por que eles eram mais nobres. O texto nos fala de duas coisas. Primeiramente, eles receberam a palavra com toda avidez. Eles receberam a palavra com prontidão. Eles receberam a palavra com uma mente aberta. Eles ouviram com atenção aquilo que o apóstolo Paulo tinha para lhes dizer. Vamos pensar que o apóstolo Paulo era uma pessoa desconhecida para eles, mas antes de fazer qualquer julgamento, eles ouviram o que o apóstolo tinha a dizer. Mas o interessante, o que é muito importante, é que não parou aí. Eles tiveram atenção, eles tiveram interesse, mas a segunda coisa, eles examinaram se as coisas realmente eram assim. Eles conferiram com as Sagradas Escrituras se aquilo que o apóstolo Paulo estava falando era verdade. Isso é uma grande lição para nós nos dias de hoje, onde a má comunicação se espalha, as más notícias se espalham, onde se repassa muitas coisas. Precisamos ser como os crentes bereanos. Sim, examinar cuidadosamente, ouvir o que as pessoas têm a dizer, mas não simplesmente repassar, sem uma reflexão, sem um exame detalhado. Vamos pensar que o apóstolo Paulo era autoridade, é verdade, ele era uma autoridade do Evangelho, mas isso não significava que ele poderia não dizer algumas coisas que estavam erradas. Por isso a necessidade de se conferir. Quer seja quem for, precisamos verificar se aquela informação está de acordo, se aquela informação bate, se aquela informação é convincente, se aquela informação tem bases, tem fundamento. Era isso que fazia os crentes bereanos. Não devemos ser como os espias, os 10 espias. Apenas Josué e Caleb trouxeram boas informações, informações adequadas, corretas. Os outros 10 disseminaram falsas informações. Ou o que diz o texto de Números 13, 32. Diz assim: Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que havia espionado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentimos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos. A notícia falsa, ela tem algo de verdadeiro, como aconteceu. Na verdade, a terra prometida tinha gigantes, os filhos de Anak. Mas o resto da informação era falsa. E aqueles 10 disseminaram essas falsas notícias. E foram punidos por Deus. Foram castigados por Deus. Não tiveram a aprovação de Deus. Então isso é um alerta. Sejamos crentes bereanos. E não imitemos o exemplo dos falsos espias. Que Deus vos abençoe. Que Deus faça de você, de todos nós, boas pessoas, pessoas que possam se comunicar,
que possam transmitir apenas palavras corretas e verdadeiras. Que Deus abençoe.